Não sei se eu serei capaz, mas eu vou tentar conseguir o feito e a heróica tarefa de dar uma introdução sobre as virtudes e falar sobre uma virtude em 40 minutos a 1 hora. É realmente um conteúdo muito extenso, muito profundo. Então, a ideia é pelo menos trazer aqui para vocês tatearem. Boa noite, meu nome é Vitor, sou o Vitor Ibsen, sou nutricionista comportamental, funcional, clínico e participo de um grupo de profissionais, a maioria deles terapeutas, que se chama o Estrela Guia, é um grupo aqui do Rio Grande do Norte. Temos um podcast também, convido a todos a conhecer esse podcast, a conhecer o podcast, que é o Estrela Guia, o Estrela Cast podcast, e lá a gente traz diversos temas de amadurecimento humano, todos focados na personalidade e desenvolvimento da personalidade humana. Pois bem, vamos aqui começar sobre... O tema basicamente é uma tentativa de introdução sobre as virtudes e o papel que as virtudes têm no desenvolvimento cognitivo humano. O porquê que a educação nas virtudes tem uma capacidade de aumentar muito mais o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa, sobretudo da criança, e sobretudo se ela foi educada desde cedo nessa pedagogia aqui. Mas para a gente entrar na educação das virtudes propriamente dita, a gente tem que conceituar. Eu costumo dizer que quando a gente não sabe conceituar bem as coisas, a gente não consegue definir bem a coisa e, portanto, não sabemos usar ou entender bem a coisa. O que é virtude? O que é virtude? Acho que todo mundo já ouviu essa palavra, todo mundo usa essa palavra no dia a dia. Ah, fulano é virtuoso. Ah, isso aqui é uma virtude. Lá na frente eu vou desenvolver um pouco melhor, mas a gente pode dizer que virtude é a prática habitual do bem. A prática habitual do bem. Ou seja, nas minhas ações diárias, as minhas atitudes são boas. E aí a gente entra por uma outra... em contraposição a uma ideia moderna, inclusive educacional, que é: não existe nada certo ou errado. A verdade é relativa. A primeira pergunta e a primeira, digamos assim, provocação que eu faço para quem afirma que a verdade é relativa, eu faço a seguinte pergunta. Alguém afirma: a verdade é relativa. E eu pergunto: isso que você está dizendo é relativo ou absoluto? Porque quando você afirma que a verdade é relativa, tudo é relativo, inclusive essa afirmação. Portanto, existe uma verdade, ainda que ela seja relativa. Mas vou dar um exemplo um pouco mais prático. A verdade é relativa, não existe bem o que é certo, não existe uma verdade. Tá? E como é que a gente constrói a ciência propriamente? Como é que a gente constrói o processo educacional? O que é educação, afinal, se tudo é relativo? Por que eu vou estudar e ver os fenômenos repetitivos de uma coisa se aquilo ali não é propriamente uma verdade? E digo mais, o próprio entendimento mútuo, o próprio entendimento social, digamos assim, as boas relações, elas só podem ser construídas com base numa verdade. Como assim, Vitor? Se eu estou conversando com vocês e eu digo que isso aqui é uma mesa, uma toalha branca. Aí um de vocês me diz assim: não, Vitor, isso é um pato de borracha amarelo. Tem gente e tem processos educacionais que querem dizer isso. Se você me diz isso e eu afirmo outra coisa, o primeiro ponto, como é que a gente vai se entender? Eu não estou vendo o que você está vendo. Você também está conceituando a mesma coisa de uma forma diferente. Como é que vamos encontrar uma ponte para conversarmos? Como é que vamos encontrar uma ponte para concordarmos? Como é que vamos encontrar uma ponte para construir o conhecimento? Não tem como. Eu preciso conceituar e definir uma coisa. Dou outro exemplo. Eu estou falando aqui, eu estou construindo verbos sonoros, e vocês estão me entendendo. Por que vocês estão me entendendo? Porque conceituamos cada palavra. Tudo que eu estou falando está lá no português, é gramática. Vocês conseguem me compreender por quê? Porque afirmamos
e confirmamos as mesmas palavras com os mesmos significados. Então veja, o próprio entendimento lógico, a construção da inteligência, o entendimento mútuo social, o apaziguamento de conflitos só pode se dar a partir desse conceito de verdade. E é isso que a educação das virtudes traz. O que é a virtude? A prática habitual do bem. Habitual, não é esporádica. A prática habitual do bem. E a gente precisa conceituar o que é bom. Conceituar, isso aqui é bom, isso aqui é mal. A partir desse momento a gente tem as virtudes. Ainda para dar um apanhado geral do entendimento sobre as virtudes. Eu posso dizer, que eu pulei essa explicação aqui, eu esperava desenvolver mais 40 minutos, realmente é um feito heróico para falar sobre isso. A gente pode dizer que existem 4 virtudes humanas principais. Quem inventou isso, Vitor? Foi Piaget? Não. Foi Émile Durkheim? Não. São escritores de ciências sociais. Foi Aristóteles. Começa lá em Aristóteles. E aí ele diz o seguinte: existem 4 virtudes cardeais, a saber, temperança, fortaleza, justiça e prudência. Mas, Vitor, pontualidade é uma virtude. Não é bom sermos pontuais? É uma virtude. Inclusive, precisamos educar os filhos disso. É uma virtude, mas ela deriva de outra. 4 principais são essas que eu falei. Mas a todas as outras virtudes que você imaginar, deriva de uma dessas 4. Temperança, fortaleza, prudência e justiça. Todas as outras derivam delas. Uma imagem clara, para a gente entender melhor isso. Essas cardeais é como se fossem virtudes planetas. A temperança é um planeta, a fortaleza é um planeta, a justiça é um planeta. E as outras virtudes menores são como que luas que orbitam esse planeta. Então, por exemplo, a virtude da justiça, que é outro companheiro meu aqui do grupo que vai falar, a virtude da justiça é dar ao outro aquilo que é devido ao outro. O bem deve ser feito, são conceitos de justiça, né? Pontualidade que eu falei aqui. Olha, eu combinei com alguém às 6h30, combinei com vocês às 6h30, está dando aqui a palestra, então preciso de 6h30 aqui, está dando essa formação. Porque foi combinado e vocês têm uma dignidade própria que eu preciso respeitar essa dignidade. O acordo. Pontualidade é uma virtude que deriva da justiça. Respeito é uma virtude que deriva da justiça. Por quê? O outro tem direito a ser respeitado. Afabilidade é uma virtude da justiça. Coragem seria uma virtude de quê? Da fortaleza. Coragem, perseverança, tenacidade, né? Todas essas coisas que ajudam a formar um ser humano bom, forte, são virtudes. Digo mais, eu acho que é a minha amiga Rafa, que ela vai falar aqui sobre a fortaleza. Cada virtude também ela vai ajudando a você ter um desenvolvimento numa área da sua vida. Então, por exemplo, a virtude da fortaleza, ela faz com que você tenha um desenvolvimento próprio de si, um desenvolvimento seu. Se a criança não é educada e ela não vai aprendendo e agindo conforme a virtude da fortaleza, ela vai ser uma criança que sempre vai tender a se frustrar e ela vai sempre tender a se trair. Por quê? O que é que eu preciso? Quais são as virtudes ali da fortaleza? Perseverança. Se eu não persevero, o que é que acontece? Eu vou trair a mim mesmo, vou trair os meus sonhos. Se eu não sou resiliente, resisto às coisas da vida. Se a criança ela não aprende desde cedo a resistir às intempéries da vida, o que é que ela vai fazer? Se desmanchar. Vai trair a si mesma, vai trair os próprios sonhos, né? Se a criança ela não for corajosa e audaciosa para enfrentar, quem veio nas formações do ano passado, né, a gente falou sobre os temperamentos. Eu falei dos melancólicos, não foi eu na verdade que falou dos melancólicos, mas eu citei isso. Os melancólicos, segundo Teresa de Lisieux, são os homens de oportunidades perdidas, ou seja,
são pessoas que muitas vezes faltam essa audácia. E por faltar a audácia, elas têm medo de arriscar, tendo medo de arriscar, não vem a coisa boa, né? Como diria, se eu não me engano, é Sêneca, ou pelo menos é um romano, ele diz que a sorte favorece os audazes. Então, a partir do momento que eu me ponho e arrisco de forma audaz em algo, as possibilidades se abrem. Se uma criança melancólica ela não é desenvolvida nessa virtude da fortaleza e da audácia, ela será um homem ou uma mulher de oportunidades perdidas. Então veja como as virtudes elas são modos de relacionamento social, elas são modos de desenvolvimento humano, sobretudo modos de desenvolvimento cognitivo. Uma criança que não é educada nas virtudes, com toda certeza será uma criança com muito menos capacidade cognitiva, intelectual e inclusive moral também de outra criança que não é educada nesses moldes. Eu sou testemunha das duas coisas. Das duas coisas. Eu sou testemunha de crianças com 8 a 7 anos de idade sendo uma das pessoas muito mais hospitaleiras e receptivas que já me recebeu na casa dos pais dela. Já vi crianças com 15 anos de idade completamente mal educadas, todo mundo consegue perceber isso com muita tranquilidade, né? Opa, peraí, uma criança de 9 anos ela tem um comportamento humano muito mais excelente do que outra de 15 anos. O que foi? O que aconteceu aí no meio? É personalidade? É caráter próprio? Também. Entra um pouco, sim. E aí tem um grande mistério, um espanto humano, que é a liberdade. A liberdade sempre é um espanto humano, porque todo mundo, no fundo, é livre. Óbvio que quando você tem uma educação muito mais correta e excelente, as suas possibilidades de se tornar melhor também é muito maiores. Mas também sempre existe a liberdade humana, e aí é possível se esbarrar nisso. Mas geralmente as crianças são educadas nesses modos, são crianças muito mais desenvolvidas. E aí eu vou apresentar aqui 3 pilares sobre uma primeira virtude, porque eu falei aqui da prudência. Aí eu vou chegar para o meu menino de 3 anos, minha menina de 3 anos de idade, e vou querer colocar para ela um senso de prudência. De todas que eu falei, a prudência é a virtude mais alta aqui, inclusive a virtude mais intelectual. A criança de 3 anos, ela não tem recurso cognitivo para adquirir a prudência. Ela vai talvez espelhando, mas tem virtudes que vêm primeiro que outras. E eu vou apresentar aqui a primeira possibilidade, inclusive é que vai organizar todas as outras. Vocês vão perceber aqui. E existem 3 pilares para o desenvolvimento dessa primeira virtude a ser desenvolvida, que é a virtude da temperança. A temperança é a primeira virtude a ser desenvolvida numa criança, a primeira virtude que a gente tem que trabalhar numa criança, e aí passa por diversos aspectos, inclusive nutricional. O aspecto nutricional é um aspecto de temperança aqui. Mas vamos aqui a esses pilares. Os pilares são ambientação e controle de estímulos, isso aqui é fundamental, é o primeiro pilar para o desenvolvimento dessa virtude da temperança na criança. Os exemplos reais ou míticos, e aqui eu vou explicar um pouco melhor sobre eles, e a estética, que abunda tudo isso, que abarca tudo isso. Estética vocês vão compreender depois. Estética não é propriamente o que é bonito ou feio corporalmente, mas estética é toda uma amplitude de percepções audiovisuais. A primeira, eu trouxe aqui só uma frase de um filósofo do século V, que é o Píndaro, que ele cunhou uma frase que ecoou aí na história, que é: torna aquilo que és. Torna-te aquilo que és. O que é que a virtude faz no homem? Torna-o o que ele é. E quando você torna, e isso é o conceito de ética, né? Inclusive, acabei não falando, mas quando a gente vai falar de virtudes, a gente está falando propriamente de filosofia ética. Isso aqui é ética. O que é ética? É o uso adequado das coisas. Isso é propriamente ética para os gregos, né? Então, quando o Píndaro ele faz, torna-te aquilo que tu és. Certo? O que meu filho é? Meu filho é um ser humano. Meu filho é um filho. Meu filho é cidadão. Meu filho é aluno aqui no lápis de cor.
Opa, a gente já tem... Meu filho não é só isso, ele é muito mais coisas, né? E tem um eu muito mais profundo que isso. Mas vocês concordam que a gente vai vendo características do que é o nosso filho, né? Ele é aluno, ele é cidadão, ele é filho, ele é ser humano. Pronto. A primeira pergunta que eu posso fazer para educá-lo nas virtudes é: aluno, o que é um aluno excelente? Cidadão, o que é um cidadão excelente? Filho, o que é ser um filho excelente? Ser humano, o que é ser humano excelente? O que é o ser um ser humano excelente? E aí eu preciso começar a pensar sobre essas coisas. Quais são as características de um aluno excelente? Concentrado, compenetrado, esforçado. Opa, a gente já tem uma gama aqui de ações e atitudes que eu devo incentivar no meu filho. O que é ser um filho excelente? Obediente, manso, dócil. Aqui também já tem outras características que eu preciso desenvolver nele. Então percebe que a gente... Peraí, vamos conceituar as características de cada coisa? Quando a gente começa a colocar as características, o que é uma excelência disso? A excelência disso é a virtude. Ou a virtude o leva para essa excelência. Então é um jogo. Se o meu filho se torna um aluno excelente, porque ele é aluno, e ele leva esse posto de aluno à excelência. Se meu filho é filho, e ele torna esse posto de filho à excelência. Se meu filho é um ser humano, e ele pega aquelas características que tornam alguém humano, ele leva à excelência. Me responda uma coisa: como é que ele não será uma pessoa excelente? Se ele é um filho excelente, se ele é um aluno excelente, se ele é uma pessoa excelente, como é que ele não vai ter um desenvolvimento melhor do que todas as outras pessoas? Então percebe? Quando você vai incentivando essa junção de características, o resultado é a excelência. Ah, mas eu educo de forma igual, entre aspas, cada pessoa, um dos meus filhos, só que ele desenvolve muito mais rápido do que o outro. É verdade, existem tempos diferentes, existem velocidades diferentes. Quem veio aqui no curso passado, que a gente falou sobre os temperamentos, vai ter temperamentos que são mais rápidos, temperamentos que são mais lentos, vai ter temperamentos que vão ter dificuldade a mais num ponto, ou facilidade a mais num ponto. Então isso é característica individual. A questão não é se um desenvolve mais que o outro ou não, mas se eu educo aqui nas virtudes, e se esse mesmo, quando não era educado nas virtudes, qual a diferença da mesma pessoa? Então você vai ver uma diferença muito gritante. Então, vamos lá. A virtude é a prática habitual do bem. A virtude é a prática habitual do bem. Se a virtude, vamos pensar um pouco aqui. Se a virtude é a prática habitual do bem, onde não há virtude, há sofrimento, porque há mal. Se a virtude é a prática do bem, habitual, quando meu filho ele não é virtuoso, ele causará mal. Não só o filho, qualquer pessoa. E esse mal trará, por necessidade, sofrimento. Vamos ter só uma ideia aqui. Um juiz injusto. Eu falei da virtude da justiça. Um juiz injusto é capaz de trazer sofrimento ou não? Muito. Muito. Quando a gente vai até ver aqui, uma das características da justiça, tem uma virtude ali anexa à justiça, que é a virtude da vindita. Não é vingança, é vindita. A vingança é a corrupção disso. Outra coisa que acabei não falando também. A virtude é o ato bom. O vício é o oposto, é o ato mau. E o vício ele se contrapõe de duas maneiras, em excesso e em carência, entre aspas. Por exemplo, então tem a virtude da vindita na justiça. O que é a vindita? É a punição pelo mal feito. Se eu tenho a carência da vindita, eu tenho o quê? Impunidade. Gera sofrimento ou não? Gera. Se eu tenho o contrário, o oposto, o excesso, entre aspas, da vindita, eu tenho a vingança, é um outro ato mau. Então percebe? A coragem é o justo meio, a carência, covardia, o excesso, temeridade.
Eu, Vitor, fui lá na Patagônia, Bariloche, não sei, fui começar a esquiar, nunca botei um esqui no pé. Eu vou esquiar na montanha mais perigosa lá. Ó, o corajoso? Não, não é corajoso não, é temerário. Imprudente, é temerário, né? Então, um juiz injusto, ele pode ser um juiz que cause impunidade ou um juiz que seja vingativo, que puna onde não deve haver punição. Ambas as situações terá sofrimento. Outra questão sobre a impunidade também, sobre a questão da justiça, é a punição não é somente para que haja a punição pelo ato mal da pessoa. A punição também é um aviso para os outros, dizer, não infrinjam a lei. Então, quando há impunidade, a situação social que a gente tem no Brasil. O crime tem baixo custo. Um juiz injusto, ou uma lei injusta, ele causa sofrimento. Um conselheiro imprudente, a sua ação, o seu ofício é de aconselhamento. No entanto, você é imprudente. Você vai levar as pessoas ao sofrimento, porque você está aconselhando a pessoa a fazer uma coisa que não é nada prudente, ela vai ter consequências sobre isso. Um segurança covarde causa sofrimento? Muito. O ofício dele é o quê? Proteger. O bicho começou a pegar, ele foi o primeiro a correr. Quem vai sobrar? Os mais frágeis, né? E aí, uma família descontrolada, aqui com alusão à virtude da temperança. Uma família descontrolada nas suas ações, sejam ações excessivas de consumo, sejam ações excessivas de ordem ou de brigas, sejam ações excessivas de frouxidão. Vai causar sofrimento? Muito, porque vai ser um ambiente conturbado, né? Um pai de família que é consumista, então ele gasta ali todos os bens da família, sei lá, em algum hobby para ele. Tem um descontrole aqui. Vai causar sofrimento na família? Claro que vai. Ele está queimando o patrimônio da família. Uma criança descontrolada que ela não consegue ser generosa com os outros. Uma criança que não foi tão bem educada e ela tem um senso profundamente egoísta. Esse brinquedo é meu, isso aqui é meu. Vai causar sofrimento? Vai, aos irmãos, aos amigos, dor de cabeça aos pais, né? E assim vai. Então, todo tipo de descontrole é óbvio que vai gerar sofrimento. Por que eu estou trazendo isso aqui? Só para a gente ter uma ideia clara. As virtudes, ela promove um bem individual, familiar e social. Quando você age no contrário da virtude, você tem um mal individual, familiar e social. Conseguem perceber? A virtude é fundamental para uma existência humana. Se eu não tenho virtude, a humanidade decai. Se eu tenho uma sociedade virtuosa, a humanidade se eleva. Que é difícil. Não à toa a gente está aí. Vitor, o que é que pode... Aí vem um anseio pessoal. O que é que falta? Estou vendo a razão, estou vendo a verdade disso aqui. O que é que falta às pessoas para começarem a implementar as virtudes, educar nas virtudes e procurar as virtudes enquanto adulto também? O que é que falta? Uma coisa fundamental que se você não tiver isso, você não tem uma procura das virtudes. Docilidade à verdade. Por que isso é difícil? Porque às vezes a verdade é inconveniente a mim, ao meu desejo. E aí você vai ter que passar por uma mortificação dos teus desejos. Eu vou ter que eliminar a minha vontade pelo bem mesmo. Eu quero isso. Aí vai nessa liberdade interior e começa essa dificuldade aqui. Por exemplo, esse ato que eu falei eu tenho um desejo meu, mas muitas vezes esse desejo é egoísta ou não é o bem maior. Quando eu mortifico, quando eu me livro desse desejo, quando eu cedo a esse desejo e não faço pelo um bem maior, qual a virtude operando aqui? Tem duas: justiça e, principalmente, que a gente vai ver, temperança. Porque o que é a temperança? Que é a virtude primeira que a gente vai começar a tratar aqui. É a medida correta de todas as coisas. Tudo tem uma medida correta. Lasanha é bom, Vitor? É muito bom. Muito bom. Lasanha todo dia, toda hora,
metade de uma travessa, você vai adoecer. Né? Exercício, Vitor. Exercício é bom? É muito bom. Exercício em excesso. Como é que pode ser ruim, Vitor? Vai conversar com qualquer atleta de alto rendimento aposentado para ver se ele é saudável? Não é. Esporte de alto rendimento não tem nada a ver com saúde. Eu digo como nutricionista, tem nada a ver com saúde. Uma coisa é saúde, outra coisa é esporte de alto rendimento. Então, exercício em excesso. Agora a pessoa diz, então exercício em excesso é ruim. Então vou ficar aqui, vou treinar aqui minha uma vez na semana. Não, aí não tem excesso aí não, né? O atleta de alto rendimento ele vai treinar 8 horas por dia no mínimo. Mas vamos lá. A inteligência só é possível, antes da gente entrar aqui propriamente na temperança, que a gente vai ver os benefícios da temperança na inteligência da criança. A inteligência só é possível onde existe memória, proporcionalidade e hierarquia. Memória, proporcionalidade e hierarquia. Isso aqui é o conjunto que forma a inteligência humana. Memória, proporcionalidade e hierarquia. Por que memória? Ora, eu vim no ano passado dar um curso sobre temperamentos. Se ninguém se lembra, como é que formou o conhecimento sobre aquele tema, né? Então, sem memória, não dá para construir inteligência. Proporcionalidade. Ora, ter proporção adequada das coisas é fundamental para você ter inteligência. Não existe inteligência sem senso de proporção. Houve um roubo, um furto, sei lá, de uma pastilha no supermercado, numa conveniência. E aí o juiz sentenciou 6 meses de prisão. Aí a gente vai ver um latrocínio. Latrocínio, o cara foi lá, roubou, matou um pai de família. Quanto tempo na cadeia, na prisão? 6 meses. Onde é que há razoabilidade aqui? Não, mas crime é crime. Onde é que está o senso de proporção? A proporcionalidade é fundamental para as coisas se encaixarem no seu devido lugar. Se eu não tenho um senso de proporção, eu tenho dificuldade com inteligência. Isso acontece também, às vezes, na formação de crianças superdotadas também. Claro, essas são superdotadas, mas tem um exercício muito simples de proporção que elas têm que fazer, porque senão elas começam a ter muita dificuldade em outras áreas. Por exemplo, uma criança superdotada, ela consegue fazer cálculos matemáticos muito complexos, muito nova. Então ela vai se entediar muito por coisas mais simples. Quando ela passa a se entediar por coisas mais simples, ela começa a ter uma dificuldade tanto de relacionamento, quanto também de pensamento lógico. Porque o que é simples não interessa, então ela começa a não observar. O que é que os psicólogos ou psicopedagogos dão para crianças superdotadas? Aquele joguinho de estrela, de encaixe de estrela, de quadrado. É chato para ela vai ter que encaixar a estrela na estrela, o quadrado no quadrado, o redondo no redondo, mas é o quê? Exercício de proporção para ela. Para que essas coisas mais próximas, mais perto, e eu não estou falando só fisicamente, mas de trato, de relacionamento, de observação, para essas coisas mais próximas dela ganharem uma proporção adequada. Se eu não tenho um desenvolvimento de senso de proporção, eu não tenho desenvolvimento de inteligência. E hierarquia aqui é fundamental. Também não existe hierarquia sem inteligência. Chegou o motoboy do iFood e meu filho está se afogando na piscina. Aí eu olho assim, não, peraí, deixa eu pegar aqui o lanche que chegou. Onde é que tem a hierarquia das coisas? Existem coisas mais importantes e menos importantes. Se eu não sei colocar... Aqui eu dei um exemplo esdrúxulo. É óbvio, está na cara. Você vai dizer, Vitor, mas isso aí está na cara. É óbvio. Né? Isso aqui é óbvio. Mas nem tudo na vida é tão esdrúxulo assim. Temperança. A temperança é grandeza humana. A virtude da temperança, que é a justa medida das coisas, que as crianças aprendem logo no início, e é o que a gente tem que estimular nas crianças, é um espírito de grandeza, um espírito de liberdade humana. A temperança, que é eu colocar uma medida correta, muitas pessoas associam como se fosse uma prisão.
eu vou prender os meus desejos, eu vou prender o meu prazer. Não, isso aqui é propriamente o exercício da liberdade. Onde há prazer descontrolado, há aprisionamento e escravidão. Quer que eu diga, quer que eu dê um exemplo? Droga. O uso abusivo de substâncias que causam dependência química. Ora, você abusa de drogas, você abusa de estímulos químicos que causam prazer. Tá, se eu disser, hoje não faça isso não, faça outra coisa. A pessoa que é dependente é capaz de fazer isso? Não é. Mas ela tem um prazer que ela quer. O prazer desmedido, ele não é fonte de liberdade, na verdade ele é fonte de escravidão. Quando eu começo a ajustar cada coisa na medida correta, eu tenho um espírito de liberdade. Então a temperança é a virtude do autodomínio. É a virtude em que a criança começa a ter autodomínio dos seus desejos pelo um outro bem maior. É muito comum você ver muitas vezes um irmão que é mais proativo, mais generoso. Então às vezes ele tem vontade de comer um pedaço a mais, ele tem vontade de estar com um brinquedo, mas tem um irmãozinho mais novo dele que gostaria de brincar, gostaria de comer aquele outro pedaço, ele vai lá, mesmo querendo, ele deixa de comer para dar para o irmãozinho mais novo. É uma atitude bonita ou não é? É uma atitude que gostaríamos que os nossos filhos mais velhos tivessem com os mais novos? O que é isso? Temperança. Agora, se o mais velho ele não foi desenvolvido na temperança, o que ele vai fazer? Não, isso aqui é meu, dou não. Aí começa a confusão em casa. Aí começa alguma fonte de sofrimento. Ou seja, a temperança ela confere uma liberdade, ela confere um autodomínio e, no fim de tudo, ela confere uma harmonia. E aqui eu trouxe uma citação de um autor espanhol, que ele diz o seguinte: a temperança é espírito senhorio. Nem tudo que experimentamos no corpo e mente deve ser deixados à rédea solta. Os frutos da temperança é o homem e a mulher livres das coisas que brilham, mas não têm valor. Os frutos da temperança é o homem ou a mulher livres das coisas que brilham, mas não têm valor. Ou seja, o fruto da temperança é eu conseguir brecar um pouco do meu desejo para alcançar alguma coisa que vale muito mais. Muito mais. Claro que, nos estudos eu preciso ter perseverança, mas eu preciso ter temperança. Por quê? Porque eu tenho que largar o meu desejo do videogame para poder estudar mais um pouquinho, para alcançar as coisas que têm mais valor, que é o conhecimento, né? Passar em algum concurso, se desenvolver. Mas, claro, também estou falando aqui de questões educacionais, que todos nós desejamos, nossos filhos, mas também só um detalhe: formação humana, inteligência humana, não é formação técnico-científica, tá? Formação humana não é formação técnico-científica. Formação humana é outra coisa, inclusive é muito mais alta, e impulsiona a técnica científica. Agora, se o meu filho ele é educado somente para estudar tecnicamente e não se desenvolver em virtudes, ele será uma pessoa muito frágil. Isso eu digo sem nenhuma dúvida. Os casos que eu pego, que meus colegas terapeutas pegam, de ansiedade e depressão na infância e adolescência, não está escrito. E os números assim, pipocaram nos últimos anos, nas últimas décadas. E ele tende cada vez mais a crescer esses números. A pergunta é, o que é que mudou? Aí você vai ver as habilidades sociais de um adolescente de 17, 16 anos hoje em dia e compara com as habilidades sociais de um adolescente de 16, 17 anos de 10 anos atrás. A minha própria geração, não sou uma pessoa, né, eu me considero novo ainda, mas a minha geração é muito diferente dessa geração agora. A geração de muitos que estão aqui também é mais diferente ainda. Então, algo tem mudado e a performance social, cognitiva, mudou muito. Mudou absolutamente. Então, certamente isso aqui está envolvido. Mas vamos lá, eu trouxe aqui duas imagens, duas pinturas sobre a virtude da temperança. Isso aqui é uma imagem que está pintada na Capela Sistina, lá no Vaticano. Quem pintou essa imagem aqui foi Rafael.
Inclusive, eu acho que está para sair um podcast essa semana lá do Estrela Cast, que eu comentei, né? No podcast, eu falo um pouco aqui sobre essa imagem. As duas imagens que eu trouxe agora vai sair no podcast dessa semana, que já está gravado. Isso aqui foi pintado por Rafael, um dos maiores pintores da história da humanidade, né? Eu não sei, está um pouco borrado aqui, mas essa imagem, ela está num portal. Ela está num portal e ela é como se fosse uma abóbodazinha, assim. Aí tem 3 mulheres aqui e tem uma mulher em cima, que é a justiça, é a representação da justiça. Só um detalhe que talvez não vai ser importante, né? Aqui, Rafael, quando ele pintou essa obra, ele botou a justiça acima, porque Rafael era um neoplatônico. Para os neoplatônicos, a justiça é a virtude mais alta. Para os aristotélicos, que desenvolveram mais a filosofia clássica, como entendemos hoje, mais ou menos no mesmo nível ali. Mas aqui, ó, essa mulher, ela está com uma coisa na mão. Ela está com um instrumento na mão. Está um pouco borrado, não sei se vocês vão conseguir observar. O que ela está segurando? Uma rédea. Ela está segurando uma rédea. Isso aqui é a representação da temperança. Está segurando uma rédea. Veja também, olha como é que tá as roupas dela. Ela está com o cabelo preso, não está com o cabelo à mostra. Ela está toda vestida, segurando rédea. Como a pintura, tudo isso aqui tem significado também. Ela está com o cabelo preso, porque uma das virtudes anexa ali à temperança é a modéstia no se vestir. Se vestir bem. Então você pega hoje a realidade muitas vezes de algumas músicas muito inadequadas, que crianças têm acesso. Isso não é feito por acaso. Não é feito por acaso. Mas as músicas hoje do mainstream, as músicas que estão na rádio, assim, todo mundo está ouvindo, são músicas terríveis para a imaginação de uma criança. Aí você vê crianças cada vez mais cedo, né, tendo inclinações mais cedo. Ou seja, não tem modéstia no que ela escuta, no que ela ouve, no que ela vê vestindo. Por isso que eu falei que a estética é muito importante. A imaginação da criança ela vai ser moldada a partir do que entra para essa imaginação, que é o que ela vê, o que ela ouve. Então, se ela vê sempre pessoas muito bem vestidas, ela sempre vai ter horror a uma coisa sem pudor, né? Ela vai se afastar daquilo que é mais despudorado, se ela sempre vê pessoas compostas. Se ela sempre escuta coisas boas, palavras diferentes, tem esse enriquecimento do vocabulário, se ela sempre tem acesso a isso, ora, também vai desenvolver um vocabulário bom, ela também vai começar a desenvolver uma linguagem mais adequada, uma linguagem mais bonita. Isso vai conferir uma melhora tanto para a formação humana dela, quanto para a formação profissional, técnica e científica. Até porque, quando você não tem moderação, né, tem criança por aqui, né, então todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, quando você não tem moderação, dado esses estímulos modernos, né, de músicas inadequadas, quando você não tem moderação, ora, você começa a muito cedo se tornar uma pessoa fútil. Você começa muito cedo, por quê? Porque suas preocupações estão em coisas mais materiais, assim, materiais no sentido, dois sentidos. Você está mais preocupado em namoro, você está mais preocupado em sentimentos e tal, e você começa a esquecer aquilo que exige trabalho, aquilo que exige esforço. Né? É só ver, volto a dizer, a capacidade intelectual, cognitiva, muitas vezes das gerações, é muito diferente. Aqui é uma outra imagem, aqui vai estar pior ainda, mas a imagem é essa daqui do centro, essa aqui. É a mesma figura não, perdão, é um outro pintor que retratou a temperança, só que aqui ele retratou a temperança aqui na coxa é uma bacia, na mão é como se fosse um bule, alguma coisa assim, que ela está transferindo um líquido de um local para o outro, e os gestos dela é muito delicado. O que é esse autor está querendo falar sobre a temperança? Está falando a medida correta, a delicadeza com que você faz as coisas, a concentração,
né? Então existe uma delicadeza, existe uma medida, existe uma proporção correta. Vou aqui correr, vou pular um pouco essa parte para a gente ver aqui os primeiros pontos. Então, tá, Vitor, como é que eu vou educar meu filho na temperança? Como é que eu começo? Você falou, entendi, achei muito bom, quero educar, quero começar a trazer esses valores, essa virtude da temperança e começar a ensiná-lo desde cedo. Vamos começar com o primeiro pilar para o desenvolvimento da temperança, que é essa formação da ambientação / controle de estímulos. Ambientação / controle de estímulos. Então vocês vão ver isso muito de forma clara agora, tanto do ponto de vista nutricional, interação com as coisas, interação com o ambiente, como vocês vão ver também interação com os objetos. A gente pega telas. A temperança, se eu falei que a temperança é o domínio de si, o domínio dos seus atos, então preciso ter um domínio sobre as minhas ações e o domínio sobre minhas vontades, aquilo que eu tenho, estou me inclinado a fazer, aquilo que eu sinto prazer em fazer. Então tem que ter um domínio nisso. Todas as vezes que a gente está fazendo uma atividade prazerosa, no cérebro é disparado um neurotransmissor, que é um comunicador químico, chamado dopamina. Dependendo também do estímulo, serotonina também, mas dopamina é o principal. No prazer, quando está relacionado ao prazer. Dopamina comunica prazer, só que o que acontece? Dopamina é um pouco viciante. Porque se eu faço algo bom, libero dopamina, quero voltar a fazer. São os estímulos da comida e da cama. Ora, por isso que eu volto a fazer, porque é bom. Só que tem certas coisas que disparam muita dopamina além do normal. E seu corpo fica dando picos muito altos de dopamina. Uma dessas coisas, telas. A tela tem um brilho, tem cores vívidas, tem vários estímulos, os próprios jogos. Então, a criança está vendo um boneco que se mexe, tem sons e tem possibilidades ali no jogo. Tem muitas possibilidades, são muitos estímulos. A criança fica ali na tela, sem contar com os outros riscos, tá? De exposição. Mas a criança fica com a tela, ela fica com o hiper estímulo de dopamina o tempo todo. Ela começa a se viciar. Quando você tira a tela dela, ela fica agitada. As crianças hoje em dia estão muito agitadas. Tela. Porque a tela é a única coisa capaz de liberar dopamina naquele nível em que ela se acostumou. Nenhuma outra atividade, leitura, uma brincadeira, um momento de foco, não é capaz. Então, se ela se acostuma, é como se fosse uma dependência química mesmo. Se ela se acostumou com aquele estímulo de tela, você tirou a tela dela, criança agitada. Uma criança agitada é uma criança que não tem foco, não tem concentração, não tem controle. Ela só quer satisfazer aqueles níveis de dopamina dela. Como é que ela vai se desenvolver na temperança? Telas é uma coisa muito perigosa para a criança. Então, se eu quero começar a educar nas virtudes, eu não posso dar a tela para o meu filho. Aqui, os exemplos que eu falei no começo, sobre as crianças mais hospitaleiras, com 9 anos de idade, com mais jeito. Por exemplo, a família da minha esposa, ela viveu um luto essa semana passada, e uma dessas crianças que eu conheço, né, 9 anos de idade, estava lá com todos os familiares na casa, e elas simplesmente sentaram lá e ouviram. Claro, são crianças, não sabem o que falar, não têm o que compartilhar, mas elas, por vontade própria, elas se sentaram ali no sofá e ficaram ouvindo os adultos comentarem, se lamentarem, como um sinal assim: estou presente, eu não sei o que falar, não sei o que fazer, mas estou presente. O tempo todo elas falavam assim: tia, você está precisando disso? Sem ninguém pedir. Tia, você quer isso? Parecia como a dona da casa mesmo. Uma criança muito desenvolvida. Ela não pega em tela. Os pais nunca deram tela. Os pais são médicos. Os pais nunca deram tela para elas. Elas são extremamente concentradas. Elas são extremamente quietas. Tem esse estímulo aqui que a gente precisa evitar. Um outro estímulo, até associado à nutrição, é o seguinte. Existe uma reação no corpo, ou reações no corpo, que a gente chama de reações de metilação ou mudanças de estômago. Vitor, não entendi nada. Vou traduzir. São como se fosse, essas reações, elas causam liga, desliga em genes. Então, tem genes da obesidade.
a metilação, mudança de estômago, pode ligar ou desligar os genes da obesidade. Os genes da síndrome do pânico, que é a CONT, o COMT, dependendo das interações de metilação, ele pode ligar ou desligar esses estímulos de síndrome do pânico, de ansiedade, de estresse, irritação e etc. Fora os outros estímulos, né? Uma coisa que é capaz de ligar e interagir e causar essa modulação genética, epigenética para ser mais preciso, né? O que causa essa modulação epigenética ou genética, sabe o que é? Interação com as coisas. Por quê? A palma da mão e a planta do pé tem uma capacidade muito grande de absorção e interação com moléculas. Duvida? Quem quiser duvidar, você pode fazer esse teste em casa. Pegue alho, macere o alho, passe na planta do pé. Com 2 minutos você vai estar com o hálito do alho. O pé, ele tem essa absorção de interação. Aí você pega... Antigamente, as pessoas tinham mais contato com coisas naturais. Aí imagine uma mãe, a avó, que tinha uma hortinha de lavanda, erva doce, melissa, sei lá, algumas outras plantas mais calmantes. Mulungu é daqui, né? Mulungu também é uma árvore. A gente utiliza como suplementação para acalmar um pouco mais. Maracujá, aí pegava nos alimentos, tocava ali, acariciava nas ervas, né? Você está plantando, então você está cuidando, está pegando nas ervas. Aí sua mão está interagindo com as moléculas daquelas plantas. Essas plantas que eu falei, por exemplo, têm propriedades calmantes. O próprio processo de... Eu não sei se está aqui no slide. Não está. Não está. O próprio processo de aterramento, por exemplo. Andar de pés descalços no chão, na grama. Ora, tudo, aí a gente vai para a física mesmo, tudo é molécula, né? Então, as moléculas, elas têm estabilidade, têm íons girando em torno das moléculas, enfim, ela precisa dessa estabilidade. Então, quando você toca em qualquer coisa, você tem essa troca de moléculas. Se você tem essa troca de moléculas, algo pode te estabilizar ou instabilizar suas moléculas. Eu vou dar um exemplo mais básico. Eu estou com ansiedade. Eu teve um dia desse que eu estava no interior e eu tive essa experiência sem querer. Eu já pratico isso em casa, eu tenho um jardinzinho que tem um gramado, de vez em quando eu faço questão de toda manhã e aguar as plantas e ficar de pés descalços lá. Mas teve um momento que foi muito forte para mim, que eu estava no interior, eu estava ajudando o pessoal lá, e eu tinha uma lama, né? E eu estava descalço nessa lama. Foi uma sensação tão boa de relaxamento, mas tão boa de relaxamento, muito bom. E já tem artigos, eu esqueci de colocar aqui, mas até baixei os artigos. É só procurar Growing Inflammatory, por exemplo. Tem vários artigos mostrando que a diminuição de inflamação, doenças autoimunes, estresses, só de você pisar no chão. Volto a dizer, a planta do pé tem a capacidade de interação de moléculas muito grande. Aí, vamos para o outro exemplo. A criança nos dias de hoje, ela está com tela, ela está pisando sempre num piso de porcelanato, ela tem um hiperestímulo de dopamina e ela sempre pisa na coisa fria, sem vida. Tudo comunica alguma coisa. A planta é vida, comunica algo. As flores, frutos, é símbolo de fertilidade, isso comunica algo. Tudo que a gente for ver, estético, sempre tem uma coisa por trás. Por exemplo, quando a gente vai ver no paisagismo moderno, vocês vão saber do que eu estou falando. O paisagismo moderno só tem plantas de folhas, não tem plantas com flores ou frutos. Né? Por quê? Isso aqui comunica infertilidade. Isso aqui comunica coisa séria, profissional. Não temos relações, aqui não tem fruto. Aí você vai e leva esse paisagismo para casa. Você está levando para casa uma ideia, um conceito de infertilidade, de falta de relacionamento. São estímulos que a criança vai percebendo. Mas a criança não entende isso. Não. Esses estímulos acontecem de forma passiva. Você não precisa entender. Ela vai receber
e vai gerar de alguma forma nela. Aquilo ali vai entrar dentro dela e vai ter uma impressão. Então, essa ambientação. O outro pilar, os exemplos reais. As virtudes entram pelos olhos e crescem no coração da criança pela imaginação. A imaginação é onde fermenta todo tipo de pensamento bom ou mau. As virtudes entram pelos olhos da criança, primeiramente. Tem um autor medieval chamado Tomás de Aquino, é um dos maiores educadores, psicólogos da história da humanidade. Os maiores. Inclusive, grande parte da crise de várias áreas hoje é não conhecer Tomás de Aquino. O cara é tão grande, todas as áreas que você for observar, psicologia, direito, educação, tudo que ele escreveu reverbera nisso. E eu não vi ninguém que conseguisse refutar com argumentos sólidos mesmo. Tanto que a maioria dos autores modernos, eles só dizem assim, não olha para aqui não. Eles não refutaram. Você levantou a... Tá. E aí Tomás de Aquino, que foi um desses maiores escritores, tanto da psicologia humana como da educação, ele falou o seguinte, que as virtudes, olha só, as virtudes não devem ser ensinadas às crianças. Como assim, Vitor? Como é que as virtudes não devem ser ensinadas às crianças? Quando ele fala que as virtudes não devem ser ensinadas às crianças, ele está falando assim, a teoria. Isso que a gente está vendo aqui, a teoria, você vai chegar para o meu filho, a temperança é a medida correta de todas as coisas. E a justiça é dar ao outro aquilo que é devido ao outro. Não. Como é que você vai ensinar a criança? É fazendo. É sendo. Eu quero ensinar essa educação das virtudes para o meu filho. Aí não, eu vou largar lá no lápis de cor, não sei quem, para o professor tal e tal. Ele vai chegar pronto aqui em casa? Não. Ele vai ter que ver os exemplos reais disso. Ele vai ter que ver isso em casa, ele vai aprendendo por osmose. E aí, quando ele tiver mais velho, aí ele vai aprender talvez o porquê, ele vai começar a aprender as motivações reais, aquilo que é mais racional. Mas, sobretudo, a criança primeiro é ensinada através dos afetos, que eu esqueci de falar aqui. A primeira possibilidade de educação e a primeira entrada da educação na criança chama-se afetos e estética. A criança, ela primeiro vai perceber o mundo, ela vai entender o mundo, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, ela vai sentir os afetos, ela vai ter os afetos. Pronto, essa aqui é a primeira dimensão da criança. Ela não está com um raciocínio cognitivo tão elevado aqui. Eu estou falando para criança de 5, 6 anos. 7 anos já começa a ser um pouco diferente, mas não muito além disso. Mas a criança, ela vai entender afetos. Ela vai entender imagem, ela vai entender estética. Então, é através desse mundo que a gente tem que doar para ela essa temperança. Então, só fazendo recapitulação aqui. A criança, ela sente afeto e ela percebe o mundo estético. Pisar na grama, né? Tocar em coisas vivas, ter uma relação real com o mundo concreto e não com tela. Ou seja, é estético. Ela vai ter emoções através disso. Ela vai ver os pais agindo de determinada maneira. Então, tudo isso é estético. E, por fim, a dimensão estética propriamente, que eu trouxe alguns exemplos aqui, acho que não vou conseguir citar todos, já estou estourando aqui. Eu disse que era uma tarefa heróica, falar tudo isso em tão pouco tempo. Mas o que é que essa dimensão estética, essa dimensão estética, como é que a gente pode trabalhar? Contos que trazem moral. E outra coisa, eu falei de estética, então não é só contar, é colocar entonação, é criar todo mundo imaginativo na cabeça da criança, né? Eu mesmo, eu estava lendo, eu não consegui trazer todos, eu sabia que não ia dar para trazer tudo, mas eu estava pegando alguns contos de alguns livros que eu tenho, e era muito legal, assim, tem um exercício muito legal, que é só assim a leitura. Tinha a mamãe sapo e ela pediu para os filhinhos sapos nadarem, e os filhinhos sapos nadaram.
E aí no junco tinha um rato, a mamãe rato, e pediram para o rato, né, adentrar, acho que foram os ratos, que era para nadar, o sapo era para fazer outra coisa. É só isso, muito besta. O que que o autor quer com esse conto? Que a criança imagine o ratinho, ela imagina o sapo, ela imagina, acho que é os pássaros que tem, ela vai imaginando toda a cena. No que ela vai imaginando a cena, você vai fomentando nela a criatividade, você vai fomentando nela essa inteligência de imaginar. E imaginar é um ponto muito importante para a inteligência. Às vezes tem pessoas que a gente está conversando, né? Tem uma pessoa que às vezes já sabe mais ou menos o que a outra vai falar. Claro, por educação você deixa ela terminar de falar. Mas às vezes você já sabe o que ela vai falar, inclusive causa até uma compreensão melhor dela. Ou pelo menos se você estiver ali argumentando, você já sabe o que vai argumentar. Por quê? Você já sabe o que ela vai falar. Você já está construindo as possibilidades na sua cabeça. A gente está ali aqui numa discussão, a gente está argumentando. Eu já sei quais são as possibilidades que você está pensando. Eu já imagino, eu já sei talvez como dar uma outra resposta. Ou seja, eu estou completando as coisas na minha cabeça. Vem da infância. A criança ela vai completando as imagens, ela vai formando as imagens. No que ela vai formando as imagens, ela vai criando uma memória, uma inteligência abstrata. E todas as coisas mais difíceis e melhores, mais excelentes, geralmente elas são abstratas. Né? Então, sei lá, você quer ensinar religião para o filho? É um conhecimento abstrato, não é ilógico. Abstrato, estou querendo dizer assim, você vai ter que fazer um exercício de lógica na cabeça. Não é alguma coisa que você pensa, você vai construindo uma lógica. Né? Você vai ensinar o conceito de justiça, o que é bom, o que é mal, o que é que deve... É abstrato, porque não é alguma coisa que você toca, você vai construindo uma lógica na cabeça. Então a criança ela precisa ser estimulada assim. Então eu trouxe uma fábula de Ésopo, por exemplo. Ésopo é um escritor, é conhecido como o pai das fábulas. Ele é grego, se não me engano é do século IV. Né? É uma fábula de Hércules e o carreiro. Um exemplo, você vai contando para o filho de entonação. Um carreiro levava a carroça muito carregada por uma estrada lamacenta. As rodas afundaram na lama e os cavalos não conseguiram desatolar o carro. Ele ficou se lamentando, desesperado, e implorou a ajuda de Hércules, até que o herói apareceu. Se você fizer com força para arrancar as rodas da lama, se você dirigir bem os cavalos, eu posso te ajudar. Mas se você não levantar um dedo para tentar sair do buraco, ninguém, nem mesmo Hércules, poderá ajudá-lo. Muito curto. O que é que ele está dizendo? O céu ajuda quem trabalha. Então, a criança ela não vai entender, você nem precisa sequer contar a moral da história para a criança. Ela vai formar, peraí, ele chamou o Hércules, é um herói, aí o Hércules chegou, mas ele não fez de pronto, ele disse assim, se você fizer força, se você fizer isso e tal, eu te ajudo. Então ele já vai criando na imaginação sempre a memória afetiva, inclusive, que eu preciso trabalhar para que as pessoas me ajudem, para que o céu me ajude. Eu trouxe um outro trecho de um poema. Esse poema aqui já são para crianças um pouco mais velhas, adolescentes. Eu gosto muito da literatura clássica, sobretudo de poesias, de epopeias, como a gente chama, né? São histórias heróicas em versos. Isso aqui é um trecho de um livro de John Milton chamado Paraíso Perdido. E aqui ele conta a primeira visão quando o homem viu a mulher. O primeiro homem viu a primeira mulher, né? No caso aqui Adão e Eva. Ele fala assim: pareceu-me tão bela e tão amável que tudo quanto dantes no universo julgara belo, agora eu criei mediano. Diante da mulher era agora mediano, todo o resto era mediano, era medíocre, né? Ou que o mundo, as formosuras todas, em corpo tão gentil se resumiu, principalmente nos benignos olhos que desde então mimosos infundiram, dentre meu coração tanta doçura, qual nunca experimentado havia dantes. Então, quando seu filho ele está tendo contato com essa leitura,
como é que é o começo? Eu sempre... Pareceu-me tão bela e tão amável que tudo quanto dantes no universo julgara belo, agora eu criei mediano. Então, a criança ela vai começando a imaginar, ela vai ter uma imaginação mais alta, mais excelente, mais bonita, mais respeitosa, inclusive, da mulher. Agora, vocês acham que ele tendo contato com essa literatura aqui, ou tendo contato com as músicas mainstream que falam outras coisas, onde é que você acha que vai desenvolver melhor o respeito, a doçura com relação aos outros, por exemplo? Porque quando você faz uma leitura dessa junto com o filho, ele vai começando a aprender desde cedo a beleza, ele vai começando a aprender desde cedo aquilo que é deleitável, ele vai dando um nome mais adequado para as coisas, ele vai vendo uma mística das coisas, vai gerando nele a pureza, vai gerando nele o deslumbramento, vai gerando nele o encantamento, e disso aqui gera respeito. Você não respeita ninguém que você ache pequeno. Agora, quando você tem um maravilhamento, um encantamento com alguém, você tende a respeitar. O que é que promove mais esse encantamento e maravilhamento? Essas poesias ou as músicas, os desenhos de hoje em dia? Né? Então é muito claro. Existem estímulos estéticos que direcionam por um pensamento, direcionam por uma imaginação, e tem outros estímulos como esses que vão fomentar na imaginação do filho uma outra coisa. Volto a dizer, tudo que se passa no coração do filho passa, aliás, primeiro, tudo que entra no coração do filho, ele é fermentado na imaginação. Então todos os atos dele agora foram fermentados já há muito tempo com os outros estímulos. Resumindo, para a gente encerrar, a virtude da temperança, que é a primeira virtude, ela é uma virtude que deve ser inserida, sobretudo, pelos meios estéticos. Então, cuidar do que passa nos olhos, o que é que os seus filhos veem, apreendem pelos olhos, pelos ouvidos, né? O contato com as coisas que ele tem, a interação com o mundo, aqui são os primeiros passos para desenvolver a temperança. A saber, com os pilares, ambientação e estímulos externos, histórias reais, uma vida real, e, sobretudo, um enriquecimento da estética. Obrigado.